Já se perguntou quanto tempo dura uma árvore de cacau? E qual o potencial de produção de uma planta dessa? Quanto tempo que ela pode viver na natureza ou em um plantio, né? Vou estar esclarecendo tudinho isso para vocês nesse vídeo de hoje. Acompanha aí. Pessoal, estamos aqui numa área, né, de cacau seminal, como vocês podem ver. Uma área de cacau aqui, o pai falou que essa área aqui, ela deve ter uns 70 anos que ela foi implantada, essa lavoura aqui. E como vocês podem observar, são plantas de cacau bem produtivas. É cacau seminal, né, cacau plantado por meio de semente, né, a variedade Pará e Parazinho, né. Pode ter também aí uma planta ou outra do Maranhão, né, que são as três variedades que a gente fala que é o cacau comum, né, que foi plantado aqui na região. Algumas atacadas por vassoura de bruxa, né, porque essas três variedades de cacau são bem susceptíveis, né, ao ataque da vassoura de bruxa e também da podridão parda. Mas como vocês podem ver, né, uma área que ainda é bem produtiva, né, produz bastante cacau, né? A gente está na época da intersafra, né? A gente tem a intersafra e depois tem a safra. Aqui na Bahia, o cacau ele é distribuído, a produção do cacau, dessas duas formas, né? A intersafra e logo após a safra aí, que vai ser lá o início e final do verão, é o cacau que você vai estar colhendo, o cacau da safra, né? Mas observem só vocês, né, que o cacau ele está bem produtivo ainda, e eu vou estar explicando para vocês a capacidade que essa planta ela tem de durar aí bastante tempo, né, no meio de plantio convencional. Primeiro eu vou estar mostrando aqui as plantas para vocês, né, como elas estão, né, a realidade das plantas. Lembrando que aqui é a área de cacau cabruca, né? É o cacau plantado em consórcio com a floresta. É o modelo de cacau, de plantio de cacau que foi adotado aqui na Bahia, né? Desde o início da sua produção, no auge do cacau. E é um método de plantio que vem sendo explorado hoje ainda, né? Porque é um método que dá a possibilidade de preservar o meio ambiente. Bem pessoal, o cacau, né, ele é uma planta, né, nativa da Amazônia, né, ou seja, é uma planta de clima tropical, né. Ela foi trazida aqui para a Bahia e se adaptou muito bem, porque na Bahia a gente tem, diferente do clima da Amazônia, que pode ter apenas duas estações definidas, né, entre a estação chuvosa e a estação seca. Aqui na Bahia a gente tem um clima bem temperado, ou seja, um maior número de chuva, de precipitação bem distribuída durante praticamente todos os meses do ano. Então aqui no sul da Bahia, né, o cacau ele conseguiu se adaptar muito bem, né? Então alguns estudiosos falam, né, que o clima da Bahia acaba sendo o melhor clima para o cacau do mundo, né? Então tá explicado aí porque no auge do cacau aqui no sul da Bahia era o maior produtor de cacau do mundo, né? E essas variedades aqui, né, as variedades Pará e Parazinho, veio nessa época, né, para a Bahia nos anos
nas décadas de 30, de 40, onde a principal moeda de troca do estado era o cacau. Então, essas plantas foram implantadas aqui, né, há mais de 70 anos, e são plantas que ainda estão produtivas, né? A gente tem relatos aqui na Bahia de lavouras de cacau com um pouco mais de 100 anos, 110 anos, 120 anos. Aqui na nossa região a gente tem histórico de uma lavoura que ela deve estar aí se aproximando aos 110 anos que ela foi implantada. E são plantas que ainda produzem cacau. Então você vê aí a longevidade de uma planta como essa, uma planta de cacau. Hoje a gente se fala muito no cacau enxertado, né? A gente trabalha com cacau enxertado, está iniciando aí no método de enxertia, porém a gente não abandona o método de plantio das lavouras seminais, porque a gente sabe que uma planta dessa, ela tem tanto o seu valor histórico, né, para a família tal, para quem plantou esse cacau aqui, né, e é uma parte sentimental e uma parte histórica, porque enquanto a gente está preservando essas variedades aqui, né, o genoma desse cacau, a gente também está preservando a história do que foi a região, o auge do cacau aqui, e a gente tem o prazer de manter essas plantas aqui e está também colhendo os frutos do trabalho que foi feito pelos nossos antepassados, né? O cacau seminal, se você cuidar dele, você dá o devido trato cultural, fazer o manejo de poda, adubação, limpeza, roçagem, ele vai lhe responder em forma de produção, não igual, próximo ao que o cacau enxertado ele pode lhe dar, porém o cacau seminal, desde que você tenha todo o manejo, como se diz, todos os estudos que foram feitos com base em cima desse tipo de lavoura, né, a forma que ela foi implantada, ela vai lhe responder também em forma de produção. Bem, pessoal, lembrando que o fator principal, né, para o cacau ele ter essa longevidade é por ele ter sido plantado aqui na Bahia no método de cabruca, né? Quando você planta o cacau em método de cabruca, ele vai estar bem próximo do que ele era lá na natureza, de onde ele é nativo, né? Então ele vai se adaptar muito bem, vai ter um combate maior, né, contra as pragas, né? Porque o cacau ele vai estar num ambiente bem parecido com o que era na natureza. Então essa longevidade dele se justifica por essa forma, diferente lá de você ter uma monocultura onde você planta só o cacau e não tem mais nada. Então ele está muito susceptível à praga. No método de cabruca ele está num sistema mais equilibrado, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui abaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.